Os sábios colocaram para nós refletirmos as diferenças entre nós, seres humanos, criaturas de Deus, entre homens e mulheres, conforme ao Corão e a Sunna. Infelizmente, muitos tratam esse assunto como uma disputa de poder. Porém, a religião islâmica não apresenta o homem e nem a mulher como adversários. Apresenta-os como duas criaturas honradas, criadas por Allah com natureza, com responsabilidade, com capacidade distintas, que se completam na adoração ao seu Senhor, o Senhor dos mundos. Allah diz: وَلَيْسَ ذَكَرُ كَالْأُنثَى. Deus diz: e o homem não é igual à mulher, ou vice-versa. Os sábios entenderam e explicaram que este versículo não estabelece jamais superioridade absoluta de um sobre o outro. Ele afirma que Allah Todo-Poderoso criou cada um com características próprias. E negar essa realidade é questionar, sem dúvida, a sabedoria e prudência do Criador. O querido Imam Ibn Kathir, que explicou ao Corão, que Deus tenha piedade dele, comenta que Allah Todo-Poderoso é o mais sábio e concede a cada criatura aquilo que melhor corresponde à missão para a qual foi criada. Da mesma maneira, o Sheikh Ibn Uthaymin, que Deus o tenha, afirmou que a verdadeira justiça plena não é tornar todas as pessoas iguais, ou tornar as pessoas iguais em tudo, mas dar a cada um aquilo que lhe convém, conforme a prudência e sabedoria de Allah. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a religião islâmica fala de justiça, al-adil, e não de uma igualdade absoluta em todas as funções. Allah concedeu ao homem a responsabilidade da manutenção, da proteção e liderança da família, enquanto concedeu à mulher dons preciosos de ternura, de cuidado, de educação e misericórdia. Ambos são honrados quando cumprem aquilo que Allah Todo-Poderoso confiou. Irmãos e irmãs, Allah diz: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Allah diz: os homens são responsáveis pela proteção e manutenção das mulheres, porque Allah concedeu a uns responsabilidades diferentes das dos outros, e porque eles sustentam suas famílias com os seus bens. Os sábios explicam: a palavra ou o termo qawamun não significa domínio, jamais. Não significa opressão e nem arrogância. O Imam Ibn Kathir explicou: al-qawama hiya al-riyasa al-maqruna bil-adl wal-rahma wal-qiyam bil-masalih. Ele diz assim: al-qawama é a liderança acompanhada de justiça e misericórdia e também cuidado com os interesses da família. Assim, o homem não recebeu um privilégio para humilhar, mas uma responsabilidade, pela qual responderá diante de Allah, o Todo-Poderoso. O mensageiro de Allah diz: kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Ele diz: cada um de vós é um pastor, e cada um será questionado sobre o seu rebanho. O homem será questionado sobre a sua esposa, seus filhos e a sua família. A mulher será questionada sobre o seu lar, sua honestidade e sua responsabilidade. Nenhum escapará do julgamento de Deus, Allah Todo-Poderoso. Allah diz: وَمِنْ آيَاتِهِ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah diz, e entre os seus sinais está o fato de haver criado para vós esposas dentre vós mesmos, para que encontrais tranquilidade nelas. Estabeleceu sim entre vós amor e misericórdia. Então, queridos irmãos e irmãs, devemos fazer uma reflexão. Allah não disse para competir nem disse para dominardes uns aos outros, mas ele disse o quê? Para encontrardes tranquilidade, disse amor, disse misericórdia. Esses são os pilares do lar muçulmano. Assim explicado por Ibn Kathir e os demais sábios. E também o Sheikh Bin Baz, que Deus o tenha, disse e afirmou: o melhor dos lares é aquele onde o homem teme a Allah em relação à sua esposa, e a esposa teme a Allah em relação ao seu marido. Quando ambos buscam agradar a Allah, o lar floresce e se ilumina. Quando ambos buscam apenas vencer discussões, o lar enfraquece e escurece. Por isso, devemos refletir, queridos irmãos e irmãs, uma história verídica para colocar dentro do peito. Antes, é contado que o nosso querido líder califa, Omar ibn Khattab, segundo sucessor de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Omar radiyallahu anhu ouviu um homem reclamar do temperamento da sua esposa. Antes que ele batesse a porta da casa do Omar, esse homem ouviu a esposa de Omar falar energicamente, com dureza, enquanto Omar permanecia em silêncio e paciente. Ao perceber isso, o homem não bateu na porta e decidiu voltar, ir embora. Omar o chamou e perguntou, quando viu ele: por que foste embora? Estava vindo na minha casa? O homem então respondeu: eu vim reclamar da minha esposa, mas eu vi que acontece o mesmo contigo. O Omar então olhou para ele e respondeu: a esposa, ela prepara o meu lar, prepara a minha comida, educa os meus filhos, cuida da minha casa na minha ausência. Não é justo que eu suporte algumas dificuldades com paciência e em silêncio? Essa narrativa, os sábios do Islã e explicadores dos ditos do profeta colocam que é citada por diversos autores de livros de adab, de modos, como exemplo de paciência, como exemplo de reconhecimento dos direitos da esposa. Isso mostra a lição moral valiosa e grandiosa da gratidão, da paciência, que isso fortalece o casamento. Dizia o nosso sábio Ibn Qayyim, que Deus o tenha: o amor sincero é aquele que conduz à obediência a Allah. Sem um relacionamento, se um relacionamento afasta da oração, das 5 orações, afasta da honestidade, afasta da modéstia, então devemos saber que esse amor precisa ser corrigido pela fé, pelo iman, pela educação islâmica. Tem um breve e belo provérbio árabe que diz: إذا صلح القلب صلح البيت وإذا صلح البيت صلح المجتمع. É dito pelos sábios: quando o coração se reforma, então o lar se reforma. Quando o lar se reforma, a sociedade também se reforma. Por isso, devemos pedir em todas as orações, principalmente na prostração, para que Allah Todo-Poderoso faça de nossos lares lugares de fé, de imã, de misericórdia e de tranquilidade. É assim que o profeta nos ensinou, sallallahu alaihi wasallam.
Devemos entender عندما نحمد الله سبحانه وتعالى ونعرف أنه خلق الخلق بحكمة وشرع الشرائع بالعدل وجعل لكل واحد من عباده ما يناسب فطرته ويوظفه أو كما قال. Devemos entender que quando nós louvarmos a Allah e quando falamos que os louvores pertencem a Ele, porque Ele criou toda a criação com plena sabedoria, estabeleceu a sua lei com toda a justiça e concedeu a cada servo aquilo que corresponde à sua natureza e à sua responsabilidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, servos e servas de Allah, hoje, ou nos dias de hoje, muitas ideologias procuram apagar as diferenças naturais entre homens e mulheres. Porém, o verdadeiro muçulmano mede as ideias pelo Alcorão, pela Sunna. Os ideais pelo Alcorão e pela Sunna. E não o Alcorão e a Sunna pelas ideias das pessoas. Deve ser claro isso em nosso coração e em nossa mente. Allah diz: Alá ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Deus falou: como não haveria de saber aquele que criou? Ele é o sutil, ele é o onisciente, o todo-poderoso. O Sheikh Fawzan, ele diz: quem aceita a legislação, a lei de Allah, alcança a justiça plena. Quem troca pelos desejos humanos, colherá confusão e injustiça, infelizmente. Portanto, irmãos e irmãs, devemos honrar aquilo que Allah honrou, respeitar os direitos dos homens e respeitar os direitos das mulheres. Devemos educar os nossos filhos segundo o Alcorão, o livro de Allah, as palavras de Allah e a Sunna, os ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Devemos a todo momento ficarmos fortes e pedir para Deus o único fazer de nossos lares o jardim da verdadeira fé, do Imã, da prática do Alcorão, da Sunna do profeta Muhammad, um exemplo do nosso querido e nobre Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o exemplo que ele fazia com a sua família, no seu lar, e o exemplo das esposas do profeta sallallahu alaihi wa sallam. لهذا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. Por isso, então, queridos irmãos e irmãs, eu digo essas palavras e peço total perdão a Allah por mim e por vocês e por todos os muçulmanos. Peçam perdão. Ele é o misericordioso, o perdoador. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Todos os louvores pertencem a Allah, o Senhor dos mundos, e que a paz e as bênçãos estejam com seus profetas e mensageiros, com o último mensageiro Muhammad, com seus familiares e companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Queridos muçulmanos e muçulmanas, irmãos e irmãs em Allah, o profeta falou assim, sallallahu alaihi wa sallam: khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. O profeta disse: o melhor dentre vós é aquele que é melhor para a vossa família. E eu, Muhammad, sou o melhor para a minha família. Este dito, que
que o profeta falou que a paz tenha sobre ele, resume o caráter do verdadeiro muçulmano. Os sábios colocam, explicando, a verdadeira masculinidade não está na dureza, mas na responsabilidade. Assim como a verdadeira honra da mulher está na fé, no pudor, na sabedoria, na obediência a Allah. Não há vitória, não há sucesso quando o marido e a esposa competem entre si. Porque Allah diz: وَتَعَوَّنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Ajudai-vos mutuamente na virtude e na piedade. Por isso, os sábios colocam que cada marido seja a fonte, ou deve ser a fonte, da segurança para a tua esposa. Assim como a esposa deve ser a fonte da tranquilidade para o seu marido. Da mesma maneira, os filhos devem crescer vendo a fé refletida no comportamento dos pais. Isso é um lar islâmico. Devemos lembrar que os lares fortes constroem uma nação, uma umma forte. Por isso há uma reflexão nobre sobre a sabedoria dessas diferenças. Queridos irmãos e irmãs, uma das maiores crises que os sábios colocam do nosso tempo atual não é apenas moral, mas é uma crise de compreensão da natureza humana. O ser humano passou a acreditar que pode redefinir aquilo que Allah definiu. Subhanallah. Porém, quem conhece melhor a criação? O Criador ou a criatura? Sem dúvida, o Criador. Allah exaltado não criou o homem e a mulher por acaso. Cada diferença física, emocional, psicológica é um sinal, sem dúvida alguma, da sua infinita sabedoria. Sim, a diversidade não é um defeito a ser eliminado jamais, mas uma perfeição a ser contemplada. Irmãos e irmãs na fé em Allah, quando olhamos para a criação geral, nós percebemos que o sol e a lua são diferentes, o dia e a noite são também diferentes, o mar e a terra também diferentes, o coração e o cérebro possuem funções distintas e justamente por serem diferentes completam a harmonia do quê? Do universo que Allah criou. Assim também, irmãos e irmãs, ocorre com o homem e a mulher. A filosofia moderna muitas vezes ensina que a felicidade está em apagar as diferenças. Subhanallah. O Islã ensina que a felicidade está em compreender as diferenças, utilizá-las para obedecer ao nosso Criador, Allah Todo-Poderoso. O homem foi criado para carregar responsabilidades pesadas, proteger, sustentar e liderar com justiça. A mulher foi honrada com a capacidade extraordinária de transmitir o amor, educar gerações, transformar uma casa em um lar. Nenhuma dessas funções diminui o valor de quem a exerce. Ambas são formas de adoração quando realizadas buscando a face total, satisfação de Allah. Queridos irmãos e irmãs, Ibn Qayyim, que Deus o tenha, disse: a justiça consiste em colocar cada coisa no lugar que Allah lhe determinou. Quando retiramos algo do lugar para qual Allah o criou, surge o desequilíbrio, a tristeza, a confusão. Por isso, vamos refletir que a chave, como os sábios falam, a chave e a fechadura não são iguais. A chave e a fechadura. Mas uma foi criada para a outra. O olho e a pálpebra não são iguais, mas um protege o outro. O coração e os pulmões não são iguais, mas um não vive sem o outro. Então, assim também é o casamento. O verdadeiro homem não prova a sua força levantando a voz,
Ele prova a sua força controlando a sua ira, raiva. A verdadeira mulher não demonstra a sua honra competindo com o homem. Ela demonstra preservando a sua fé, sua dignidade e o seu caráter. O profeta, que a paz esteja sobre ele, sallallahu alaihi wasallam, jamais humilhou uma esposa, jamais foi injusto com sua família, jamais confundiu liderança com autoritarismo. A sua liderança era construída sobre misericórdia, paciência e exemplo total. Devemos fazer uma pergunta: quantos lares foram destruídos porque marido e esposa passaram a disputar poder, quando deveriam disputar quem mais agrada a Deus, a Allah? O casamento não é um tribunal para decidir quem vence uma decisão. É uma escola para aprender a vencer o próprio ego. A sociedade se fortalece quando os homens assumem suas responsabilidades e quando as mulheres preservam a sua honra e a nobre missão. A família é o primeiro alicerce da nação islâmica, da Umma al-Islamiyya. Quando ela se rompe, a família, toda a sociedade sente as suas consequências. Wallahu musta'an. Devemos lembrar de que as diferenças entre homem e mulher não são um problema a ser resolvido, mas um sinal, ayatullah, da perfeição de Allah, sinal da perfeição de Deus. Quem contempla essa sabedoria aumenta a sua fé. Quem a rejeita acaba entrando em conflito com a própria natureza que Allah lhe concedeu. Subhanallah. Por isso, irmãos e irmãs, nós devemos fazer dos nossos lares lugares de tranquilidade, sekina, lugares de amor, mawadda, lugares de misericórdia, rahma. Devemos pedir que Deus nos conceda sabedoria, prudência para cumprir os papéis que Ele nos confiou com verdadeira sinceridade, com justiça e principalmente taqwa Allah, temor a Allah, o único todo-poderoso. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم